Salve, brothers e sisters, aqui é Diego Mendes e esse é mais um BC Papo Livre. Hoje eu quero trazer para vocês, para enriquecê-los, o 6 de outubro na história. Aliás, hoje é dia do tecnólogo, eu não sei qual a definição de tecnólogo. Eu lembro que quando eu fiz curso técnico, e daí surgiu o tecnólogo, que eu acho que ele era uma mistura, ele era entre o técnico e o engenheiro ou o bacharel, só que ele não precisava fazer, acho que os 4 anos. Alguém pode me ajudar com a definição? Senhores. Ele é mais que técnico e menos que um graduando. É o cara que se inscreveu, mandou a cartinha pro Instituto Universal Brasileiro. Que fez aquele... Quem quer consegue. Telecurso 2000. Será que é equivalente a um colegial técnico, será? É mais que isso, mas menos que uma faculdade. Que riqueza. É terceiro grau, né? É terceiro grau. Se você é um tecnólogo e quer nos explicar, põe nos comentários. Por sinal, eu sou tecnólogo, eu esqueci disso. É verdade. Você é tecnólogo? Eu sou tecnólogo, te esqueci. Olha Parabéns, que riqueza. Parabéns. Massaro, é seu dia. Tecnólogo é esse, que você tá numa discussão, então ele não sabe nem que ele tá no meio, entendeu? Veja bem. Valorização total do tecnólogo. Mas se você é um tecnólogo consciente, você pode deixar nos comentários ou enviar um e-mail pra gente explicando o que é um tecnólogo, já que o nosso tecnólogo, né, ele tá aí meio precarizado. Obrigado. Mas vamos voltar para o lance da história. No dia 6 de outubro de 1807, Humphrey Davy iniciou as primeiras experiências com a eletrólise com a obtenção do elemento químico potássio. Tô vendo que hoje eu vou ter dificuldades com a minha para falar de novo. Quando foi isso? O Diego... Eu perguntei a data. O Diego tá preocupado com a palavra que falou errado. Aí o outro vai lá e pergunta tudo de novo. Me explica de novo que dia é hoje. É dia 6 de outubro. Pro tecnólogo que não sabe que é tecnólogo, hoje é 6 de outubro e o ano do Humphrey Davy é 1807. E em 1973 iniciou a guerra do Yom Kippur entre Israel e uma coalizão comandada pelo Egito e Síria. E em 1992, início da transmissão da SIC, a primeira televisão privada em Portugal. Ora, pois. Nasceram nesse dia Martin B. Hein, em 1459, cosmógrafo, astrônomo e explorador alemão. Em 1552, Matteo Ricci, missionário italiano. E em 1931, Riccardo Giacconi, físico ítalo-americano. Nos deixaram nesse dia, em 1940, Adolf Lutz, cientista brasileiro. Em 1989, Bette Davis, atriz estadunidense. O americano é mais fácil, né? E em 1999, Amália Rodrigues, fadista portuguesa. Ah, me lembro. Ora, pois, os estávamos indo falar todo dia, nós putos estávamos lá a comer. E em falar em puto, essa semana eu acabo de descobrir que... Não, Olha quem começa, né? Não é? Ora, Olha quem pois. começa, velho. Puta criança. Puta, é criança. Ó, pra você ver, é criança pequena. Meu vô me chamava então pode falar de puto do vô. bicha, que é fila. Não, a gente tá falando do já que- português lusitano. Então eu vou entrar numa bicha pra tomar uma pica no cu. Ora, pois. Isso é português, lusitano. Vou entrar E numa o que fila pra significa? Eu vou entrar Vem do latim. vou entrar numa fila pra tomar uma injeção na bunda. Na bunda. Que riqueza. Ora, pois. Que riqueza. O E baixei, Mas putos em latim é pequeno. Mas o que eu quero fazer agora, para deixar melhor ainda o nosso programa, que está bem bagunçado sem o Eduardo, que o Eduardo impõe respeito, né? Uma pessoa de porte e elegância, não bagunçado que nem eu. Eu quero apresentar a nossa mesa. Olha só, a nossa mesa hoje, ela está especial, porque ela tem praticamente quase todos os integrantes de um podcast que está para voltar, que vai trazer novidades. Eu quero chamar Davi Candiani. Davi, seja bem-vindo. Muito obrigado, Diego. Que riqueza. Bruno Simpático, o cachorro mais bonito da internet. Que agora não tá mais... não tá mais com cara de cachorro. Agora tá ele, seu porte e elegância, ao vivo aqui pra nós. Tive que botar as caras, porque a gente vai botar esse vídeo aí no YouTube. É verdade. E o Fábio Neves, que tava no Mocó e sumiu. Pois Preocupado sumiu, com o Fábio, né? preocupado. Ele tava gravando de uma praça no Rio de Janeiro e falou, moçada, o negócio não ficou legal, eu vou ter que sair. E sumiu. Fábio, a gente deseja para você que esteja tudo bem, viu? Isso aí, estamos orando pela sua alma. Espero que você não esteja na linha vermelha.
Diz que tá brigando com os mendigos ali. Tentando roubar o Wi-Fi do mendigo. Farofeiro. Sacanagem. Ele O fica mendigo brigando com tava com um farofeiro, misto quente na mão, ele foi brigar com o mendigo. E da nossa mesa, né, os nossos convidados, os nossos brothers, Igor Moura. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O Diego já deu um disclaimer no começo para eu não falar palavrão, então eu só falei aquilo lá porque era português de Portugal, tá? Ele falou assim pra galera, vou falar com vocês para não falar palavrão, apontando para mim, sabe? E o nosso samurai, Massaro Roche. Dedicação total a você. Senhores, para Salve, humanos! Pô, falou salve, hermanos. Salve, hermanos! Salvação, hermanos! E para facilitar a nossa vida, eu decidi picotar o nosso programa. Então, como a gente vai lançar os episódios também para o YouTube e dar um trabalho do peru fazer isso, eu vou dividir em blocos. E o nosso primeiro bloco, que vai estrear hoje, ele vai se chamar Tá Pegando Fogo, Bicho! Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Puta vida! E a gente fala daqueles assuntos que estão pegando fogo e geralmente eles estão relacionados à política, onde o nosso guerreiro, o Igor Moura, domina, né, essa esfera com elegância. Eu não domino nada. Tá pegando fogo a Amazônia, então... Também, tem bastante coisa pegando fogo no Brasil. Senhores, eu quero que vocês me informem, já que eu estou aqui no Brasil. Eu não estou no Brasil. Tá no Brasil? Estou no Canadá, estou em Ottawa. E nem pra visitar a gente, velho. É verdade, que tristeza. Mas já que eu tô aqui em Ottawa, nesse outono de -1, eu quero saber que eu soube que nessas últimas semanas aí o STF ele começou a julgar o lance de anular as sentenças, porque eu não sei se deve ser ligado à Vaza Jato, se eu não tô errado, e eles, pelo que eu entendi, eles sim aprovaram que vão anular as sentenças, mas eles precisavam criar uma regra. E essa semana eles ficaram para criar essa regra, mas eles não criaram. O que tá pegando, Igor? Ou qualquer um dos nossos integrantes da mesa que possa me elucidar desses fatos foguísticos do Brasil? Então, vou falar o que eu sei. Sobre essa questão do STF, o julgamento é em relação às delações premiadas. Então, assim, se você entra no esquema de delação premiada, os advogados estão entendendo que você faz parte da acusação e não faz mais parte de uma defesa. Então, imagina, tô eu, você e o Massaro sendo julgado, e aí eu entro na delação premiada. E aí vocês falam, se defendem, e lá no final eu vou lá e pum, acuso todo mundo. E esse é o problema que a defesa tá enxergando, e a STF também, que como o cara que fez a delação premiada faz parte da acusação, ele deveria falar primeiro e aí a defesa se defender depois, né? Porque faz sentido. Você não tem como se defender daquilo que você não sabe ainda. Não, eu ia dizer que eu acho que era para ter sido julgado isso semana passada, né? Eu desconfio que eles estão demorando um pouquinho mais para julgar, porque o caso do Lula é algo que vai incendiar o Brasil, né? Então, se eles aprovam isso, que então a delação premiada passaria a ser, como o Igor falou, né, da acusação, então parte dos julgamentos do Lula passam a ser... A ficar invalidados, né? A ficar invalidado, isso. Porque justamente não seguiu esse procedimento. E aí a questão da régua que eles estão tentando estabelecer, em que ponto a gente coloca essa régua, né? A gente pode dizer que somente quem entrou no STF pedindo isso que vai ter o direito desse reconhecimento. A gente pode dizer que só casos que foram julgados de um tempo para cá. Então é essa régua que eles querem fazer, provavelmente para tirar o Lula da história, né? Tá, mas deixa eu entender isso, você que manja mais de direito. Não tem aquela parada, e eu posso estar enganado, eu não entendo nada, que direitos conquistados ou direitos antigos, eles não têm o reflexo de um direito, de uma lei nova? Porque isso pelo mesmo. que eu estou entendendo, isso é direito. Uma lei nova, né? Isso é direito, não dever, entendeu? Ah, tá, entendi. Você tá preso, não é um direito. Você tá preso, você tá ferrado. Então, assim, aí sim retroage. Então, por exemplo, se eu tô preso porque eu roubei caneta, e daqui a 2 anos, eu vou ficar 10 anos preso porque eu roubei uma caneta, daqui a 2 anos, se sai uma lei que roubo de caneta não é mais crime, quem tá preso porque roubou caneta vai ser solto, entendeu? Faz sentido. Já ao contrário, se eu roubei uma caneta e não era crime, e daqui a 2 anos passou a ser crime, eu não posso ser preso por uma coisa que não era crime quando eu cometi, entendeu? Entendi. É sempre assim...
pró-réu, né? Essa ideia do direito como um todo, né? E aí a ampla defesa, trânsito em julgado, tudo isso que se fala de Estado democrático de direito, ampla defesa e tal, tem a ver com essa questão de o réu, ele tem que esgotar todas as possibilidades, né? E aí vem essa questão que teve a questão da segunda instância, julgamento de quem estava preso em segunda instância. Tem uma porrada de gente. Se a gente não olhar o caso do Lula e olhar um lado de outros casos, tem uma porrada de gente que está presa sem julgamento nenhum, nem primeira instância, nada. Mas muita gente. Se eu não me engano, chega a 40% do sistema carcerário não teve julgamento nenhum. É uma coisa assim, o número é absurdo, é muito grande. E não é gente que é presa em flagrante. É mesmo? Também não é... alguns são flagrantes, mas assim, tem que entender o que é flagrante. Porque assim, o que é o preso em flagrante no Brasil? Não é tipo, o Fábio estava lá roubando um lápis, e aí chegou a polícia, viu o cara roubando o lápis e ele está preso. Isso é preso em flagrante? Sim. Mas ele também pode ser depois de 2 horas ou até 24 horas, que alguém reconheceu o Fábio e disse que ele estava roubando a caneta, isso já é considerado flagrante. Então, assim, tem muitas prisões desse sentido, né? Que são flagrantes, mas não são flagrantes, entendeu? Mas muitas. Entendi. Entendi. Só de pensão deve ter um monte, assim. Sim. Que dó. Mas a maior causa de prisão no Brasil ainda é o narcotráfico, né? Considerando o narcotráfico um cigarro de maconha, 30 gramas de cocaína, 10 gramas de cocaína. Assim, tem muita gente com pouca droga, mas assim, negros, pobres, sem advogado, essa grande maioria do sistema carcerário. Que tristeza, velho. E aí, assim, a gente tá falando em segunda instância por causa dos poderosos, não por causa desse pessoal, porque eles vão presos sem ter julgamento, sem nada, e vão continuar presos, e tem indulto, eles são esquecidos, assim vai, né? E você sabe aonde que no Brasil tem a maior lotação carcerária, ou o maior estado, ou o estado que tem a maior concentração carcerária no Brasil? Eu desconheço, não sei. Eu sei que o sistema carcerário é bem precário no Brasil inteiro, assim. A gente tem muito mais preso do que cadeia, né? Sim. Eu desconfio que a maior população carcerária está em São Paulo, né? Mas acho que simplesmente pelo número de habitantes. Proporcionalmente, eu não faço ideia de qual que seria a cidade com maior população carcerária. Que dó. Na verdade, a gente tem agora... Essa semana a gente gravou sobre suicídio, né? Vai demorar um pouco para sair, porque a gente tá com alguns episódios na fila para edição, mas a gente trouxe uma nova convidada que ela topou gravar outro programa que a gente vai falar sobre o sistema penitenciário brasileiro. E ela trabalha no sistema penitenciário brasileiro. Essa pode falar ela muito. Manda muito. Ela é contra, ela não é. Ela é abolicionista e... Sim, eu imagino. Porque quem a mídia chamaria ela de pessoalista protetora de bandido. Ela é uma pessoa que observa os direitos dos seres humanos e toda essa parte. Aí, Dieguito, vou te dar um dado. Andei googlando aqui. Olha só. O estado mais superlotado, proporcionalmente, é Pernambuco. Pernambuco? 178% tá ocupado. Caraca, um abraço para os pernambucanos. Vive tendo umas revoltas lá nos presídios pernambucanos, né? Ficam bem famosos quando tem alguma rebelião. Que tristeza. Que tristeza. Esse é um assunto bem complexo, né? Sim, mas é como você bem falou, assim, da sua amiga, que é uma questão muito abolicionista mesmo, porque a gente tá falando de uma segregação social mesmo, não é só prisão porque bandido bom e não sei o que lá, nada disso. E quando a gente chega na STF, que foi o que trouxe esse assunto todo aqui que a gente tá falando, na STF chegam os casos de quem pode chegar aos casos, né? Exatamente. Esse monte de casos não saiu da primeira instância, é um absurdo, assim, não teve o primeiro julgamento, né? Então o cara pode ser inocente, o cara pode ser culpado, mas o cara tá preso sem ter nenhum julgamento, é um absurdo. Eu também compartilhei, outra coisa que eu fiquei bem abismado, que eu não tinha conhecimento, ignorância mesmo. Eu compartilhei lá no grupo aquele texto sobre os crimes famélicos, né? E a galera que tá morrendo de fome, rouba para comer, e daí são presos, espancados, e às vezes não tem nem julgamento, já são presos. E o quanto isso custa para o sistema, para o contribuinte brasileiro, né? Assim, pagar. Parei? Desculpa, Diego. Imagina, não pode. Não, vai fundo.
No Brasil, que eu lembro de quando era criança, de ver meus professores, especialmente aqueles mais dados à esquerda, falando que roubar para comer não é crime, né? Acho que o Igor pode esclarecer melhor para a gente. Em teoria, enfim, roubar para comer não é crime, não é? Então, mais ou menos. Mais ou menos. A primeira tem uma questão que até se faz na comemoração do Dia do Aluno de Direito, que é o seguinte: vai uma galera no restaurante, come e não paga. Sim, os estudantes de direito. Sim. Que é esqueci o nome agora, é Dia do Pendura, isso mesmo. Que é o dia do jurista, né? E eles fazem o Dia do Pendura e tal. Mas por causa de uma brecha na lei que diz que se você não tiver dinheiro para pagar a comida, você está cometendo um crime. Se você tiver dinheiro para pagar, não está cometendo um crime. Então, assim, se você tem o dinheiro e não paga, rouba comida e não paga, não é crime. Mas se você não tem o dinheiro e rouba, é crime. Ou seja, cerveja, né? É um absurdo. Isso é do Dia do Pendura. Agora, assim, para a legislação, roubo é roubo, seja o que for. Na lei, né? E aí cabe ao juiz o bom senso e tudo mais, né? Só que aí a gente tem a questão do bom senso no Brasil, que é absurdamente abandonada, porque você tem essa visão, que é uma visão que é muito elitista e escravagista, né, da gente, de que bandido bom é bandido morto, essas coisas, né? Então a gente fica horrorizado porque foi assaltado, a gente se sente, né, invadido, roubaram a minha casa e tal, mas a gente não vê todo o quadro que acontece antes desse roubo, né? Então isso a gente não vê como sociedade, né? A gente acaba ficando, mas eu quero ir para os Estados Unidos porque lá eu me sinto muito bem, é seguro, vocês que estão no Canadá, né? Seguro e tal. Mas por que é seguro? Por que é seguro no Canadá? Porque não é seguro aqui, né? Então, assim, primeiro que os canadenses eliminaram basicamente os nativos, né? Os nativos. Os nativos eles eliminaram. Então, assim, a classe pobre já foi eliminada de cara. Eles chegaram numa colonização de povoamento, família e tal, blá, blá, blá. Eles chegaram abaixo da Inglaterra e abaixo da França. Não como colônia de exploração, como é o nosso caso aqui, mas como uma colônia para povoar e tal, chegaram como filhote. Então você tem várias indústrias no Canadá, várias empresas no Canadá, grandes que exportam material caríssimo para países como o Brasil, que exportam material baratíssimo. Então você troca 2 horas de trabalho de um brasileiro por 10 segundos de um canadense. Por isso que o Canadá está melhor do que aqui. Então, assim, eu estou falando em relação ao Canadá, mas os Estados Unidos mais ainda, muito mais, né? A gente não tem nenhum celular brasileiro, a gente não tem nenhum computador brasileiro. Nenhum carro brasileiro. Computador tem, né? Carro não tem que mesmo. A gente teve, né? O Gurgel. Sim, já foi. Ali no Ceará também a Troller, né? A Ford também já comprou, já desmontou e tudo. Então, assim... foi a Ford que comprou? A Troller, sim. A Gurgel também, se eu não me engano. Só colocando um adendo no seu comentário, apesar de concordar com tudo, mas a Positivo faz celular brasileiro. Aí, ó. Sim. Tudo bem que as peças são tudo de fora, mas é brasileiro. Não, se parar para pensar, todos eles são chineses, né? Tanto os americanos quanto os brasileiros, falar em peça e em eletrônico, né? Isso foi uma grande burrada dos Estados Unidos nos últimos anos, né? Que sim, né? Entregaram ouro pro bandido, né? Qual delas? Seja bandido. Só a expressão. Sim. Entregaram o poder do país deles, né? De produção para outro país, né? E aí criaram uma dependência que eles agora estão tentando tirar, né? Mas moral da história, a gente tem aqui uma puta desigualdade social, já de histórico, a gente tem uma síndrome de escravagismo, então assim, nossas cadeias são cheias de negros, são umas grandes senzalas, e eu concordo sim com a visão da tua amiga de que ser contra o sistema carcerário brasileiro é ser abolicionista, né? Que tristeza. Exato. E voltando ao Lula tá preso babaca, como dizem os... Tinha que ter uma vírgula, né, pra esse programa. Lula tá preso babaca. Tinha que ter aquele meme do cara chegando assim, e o PT? E o Lula? E o PT? E o Lula? Tipo, o Brasil tá pegando fogo, o dólar tá 4 e cacetada, 4,18 a última vez que eu olhei, um negócio absurdo, gasolina cara, não vejo ninguém parar, ninguém bater panela, ninguém tá reclamando. Não, quer dizer, alguns no Rock in Rio. Depois a gente tira o Temer. Eu penso, vamos tirar o Temer depois, né? Depois a gente traduz, mas depois a gente
Depois, ficou pra depois, não sei pra quando. Mas você sabe que me vem à cabeça todo dia, assim, só abrindo um adendo rapidinho, é um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo, Com né, tudo, Continua. Cara, cada dia que eu abro, assim, eu vou confessar pra vocês aqui, eu leio o Brasil 247. Eu leio sempre olhando as fontes, porque eles são muito forçados a barra, velho. Não, é o antagonista ao contrário, né? Sim. É o antagonista. Eu leio, cara, mas é isso, é um grande acordo nacional, todo dia. Olha, a Vaza Jato mostrou coisas que eu no começo eu pensei, isso aí não vai dar nada, isso aí é mimimi, não mimimi, mas você, cara, tá parecendo um fanfic isso. E, pô, velho, eu tava errado. Não, eu pensei a mesma coisa, é isso mesmo. É isso. Eu quando isso vi entristece, né? Isso deixa bem triste, tipo assim, quando você tem aquela esperança de, vamos combater a corrupção e tal, daí você vê que o processo em si, ele é tão, sei lá. Mas assim, na boa, a gente já sabia que não era nos processos. Se a gente escutar os últimos Lava Jato que a gente gravou lá, antes dessa história da Vaza Jato, a gente já estava falando disso. A gente falava que muitas coisas eram arrepio da lei, muitas coisas não eram exatamente como o procedimento. A prisão coercitiva do Lula, obviamente, foi estranha, desnecessária, foi feito um acordo midiático bem interessante, porque a mídia sabia, né, inteira da prisão dele. Então, assim, várias coisas que a gente tinha, os vazamentos constantes, né, porque, assim, uma coisa é um hacker invadir o computador do Diego e vazar informações importantíssimas para o Brasil. Outra coisa é o Estado invadir o computador do Diego e passar... Então, assim, você tem uma diferença enorme entre você ser assassinado por um bandido e assassinado por um policial, porque um é qualquer um e o outro é o Estado te matando. Então, assim, as leis... Né, exatamente, tem um poder isso, né? Absurdo. O poder do Estado é muito grande. Então, assim, o Estado tem o poder de chegar aqui, interromper essa conversa que a gente está tendo, pegar meu computador e levar embora. Tem esse poder. O Estado tem esse poder. Qualquer outra pessoa que quiser fazer isso não tem esse poder. Vai chegar aqui armado, eu posso trocar tiro com ele e tal. Ou ele pode simplesmente levar, me matar. Mas, assim, o poder ele não tem. Ele está fazendo ao arrepio, né? E diferente do pessoal da Lava Jato todo, que tinha o poder e usou o poder e abusou do poder. E agora o que a gente está vendo que tem uma questão... Assim, eles copiaram o modus operandi do Lula e do Fernando Henrique, né? O Dallagnol, que é o modus operandi do Instituto Lula, Instituto Fernando Henrique, e agora o MUDI dele, né? Qual você tem um instituto... É o Instituto MUDI, que é um instituto anticorrupção, que arrecada dinheiro e tal, que é um instituto e o dinheiro é de um instituto. A gente não sabe para onde vai, teria que investigar. Da mesma forma que teria que investigar o Instituto Lula e o FHC, que não foi feito, né? As acusações contra o Lula, um é por causa do triplex, outra é por causa do sítio, mas do Instituto Lula não entraram na história, muito provavelmente para não melindrar o colega, né? Que era o Fernando Henrique. Então, assim, a Vaza Jato trouxe muitas coisas que se sabia, que se falava à tona, e se comprovam. E se comprovam por quê? Porque você pega dados como esses, como a gente já falou algumas vezes também, esses dados de vazamento, eles são facilmente reconhecíveis. Se vazar os dados do celular do Diego, e eu tive conversa com eles, eu sei quais são as conversas que eu tive. Se alguém me mostrar aqueles dados, eu quero ver as minhas conversas, e eu vejo que são as mesmas, indício forte, aí vai lá o Massaro, indício forte, aí vai o Fábio, e aí vai, né? Então, essa é como eles estavam validando, né? Fora a questão de criptografia, de assinatura e outras questões todas, mas a gente desconhece o conteúdo. Quero ver mais quebrar a criptografia do meu StarTAC. Cara, StarTAC dá pra transformar em Assembly de volta, velho. Dá pra fazer engenharia reversa nele, não tem nem nada, nem boxing, nem nada. Uma coisa que me surpreendeu nos últimos momentos sobre a Vaza Jato, não sei se vocês viram, né? Que o Vermelho, que é o hacker lá e tal, que invadiu as paradas todas, ele andou falando que vendeu dados pro antagonista. Sim. Mas o que mais me surpreendeu não foi isso. Não, assim, nunca achei que o antagonista fosse um
um site sério, nem nada, nem nunca achei que esses hackers fossem hackers, nem... Na verdade, eu até desconfiava muito que nem eram eles, mas... Os hackers de Araraquara é que nem a grávida de Taubaté, né? Caraca, velho. É bem estranho, assim, pra quem... Ainda mais o Igor, né, que tá no meio de segurança, você conhece. Mas de Taubaté? Ah, não, tá. Eu admito que provavelmente eu estava errado. Provavelmente esses caras fizeram mesmo, provavelmente foram eles mesmos. Pelo modus operandi que era simples, assim, qualquer criança faria. Entendendo a vulnerabilidade, ela não é uma coisa complexa, né? Não precisa ter um conhecimento técnico elevado, nada. O cara é hacker DJ. Sim. Game. Hacker de banco. Como meio você acha que eles hackearam, Igor? Eu lembro que num dos episódios do Brothers Cast você falou que pode ser que alguém tivesse pego um computador que estava com a conversa aberta. Isso eu falei antes de saberem, né? Mas quando soube, a operação foi feita através da caixa de mensagem das operadoras telefônicas. A maioria das operadoras telefônicas do Brasil tinha essa vulnerabilidade. Era o quê? Quando você liga para a tua caixa de mensagem, ele identifica quem é que está chamando, como o teu número, e te dá acesso sem senha à tua caixa de mensagem. Então você consegue escutar. Aí o que eles fizeram? Eles fizeram spoofing, eles fingiam que era o teu próprio telefone e ligavam para você mesmo várias vezes. Por isso que o pessoal falava, eu tô recebendo ligação de mim mesmo. Ligava para você várias vezes, aí você ficava na caixa postal, porque você ficava com o telefone disponível. Aí ele entrava lá no Telegram e dizia, me manda o meu tokenzinho para eu poder instalar o Telegram. Aí ele mandava em voz, gravava na caixa de mensagem, quando ele ligava e caía na caixa de mensagem, ele escutava qual era o número, e aí entrava no Telegram. Era esse o procedimento. Simples e genial, muito simples, muito simples. Mas a vulnerabilidade das operadoras, né? Mas o que mais me surpreendeu disso tudo não foi nada disso, foi que o cara falou assim, ele conversando com a Manuela Dávila, que também foi uma coisa que vazou agora, né? Aí, de novo, o Estado vazando, diferente de ser hacker vazando, foi o Estado que vazou, a Polícia Federal vazou, o conteúdo das mensagens do celular da Manuela Dávila com o tal do vermelho. E ele falando para ela... Ela chegou a entregar o telefone, né? Sim, então é disso que ela entregou voluntariamente. Sim, e aí a Polícia Federal vazou as mensagens dela, né? Por que eu falo que foi a Polícia Federal? Porque quem tinha acesso era a Polícia Federal. Se alguém vazou, a Polícia Federal deu acesso, seja mesmo ter sido ministro da Justiça ou quem quer que seja, a Polícia Federal era a guardiã. A mesma coisa do Lula morrer amanhã. Se ele morrer amanhã assassinado, a culpa é da Polícia Federal porque ele está preso na Polícia Federal sob a guarda deles. Se esses dados desaparecerem, quem vazou é a Polícia Federal. Não estou falando mal da NSA aqui, de novo. NSA, você fala mal da ABIN. Da ABIN eu falo mal. Sou um incompetente, burro pra caramba. Da NSA, não. Senão que cai bom. a ligação. Caraca. Eu não comungo com esse sentimento, porque eu não conheço ninguém da ABIN. Eu gostaria de deixar claro que eu também não tenho nada a ver com esse rapaz. Essa história. É isso aí. Se a ABIN quiser destruir minha casa, pode explodir. Mora aqui em Ottawa. Olha. Chama no peito, hein? Rapaz. Para agora. Não, mas... E, de novo, o que mais me surpreendeu foi que o Vermelho falou que ele tinha 6 teras de dados de coisas que ele gravou e de conversas que ele pegou. 6 teras é coisa pra caramba, bicho. É muita coisa 6 teras, velho. E se o Intercept tem esses 6 teras, a gente tem mais uns 3 anos de vaza-jato, assim, garantido, né? Deve ter pegado nude demais, nude do Bolsonaro demais. Então, a Michele. Mas o que está acontecendo? Nossa. No celular dos outros deputados. No grupo dos caras lá, só no Zap. Se liga aí, galera. Ó, quem que eu descolei. Ó, quem que eu peguei. Nossa, a galera tá ralada. Que bom. Deve ter pegado outros rolos. Então, só para confirmar mesmo, Igor, então tudo que está acontecendo hoje no STF, essa movimentação que a gente teve é relacionada a Vaza Jato. Tipo, eles foram rever... Não, né? Não é relacionada a Vaza Jato. Entendi. É relacionada à delação premiada anterior a qualquer coisa, questão de Lava Jato. A Vaza Jato entra na história, claro, como background, mas assim, o processo é
porque os delatores fazem parte das testemunhas de acusação, não defesa. Eles não poderiam participar, eles não poderiam falar depois de que a defesa já se pronunciou. Teria que falar antes da defesa se pronunciar para a defesa se defender mediante as acusações, né? Sim. E Igor, eu só queria pedir para você só reforçar, porque tem muita gente às vezes que não conhece o conceito e só ouve, né, a palavra Estado de Direito, e acaba que daí acaba prejudicando a imagem da palavra, sabe? Tipo, vira um jargão que a pessoa já se bloqueia para tentar entender o que está sendo dito. Usa o seu Estado Democrático de Direito para explicar o que é Estado Democrático de Direito. Exatamente. Dá uma resumida para aqueles nossos ouvintes que não sabem o que é Estado Democrático de Direito e não veem problema no que está acontecendo e veem sim problema que a Vaza Jato não deveria existir, porque a Lava Jato estava combatendo a corrupção. Então, só para aquele ouvinte que ainda não entendeu, o que é o Estado de Direito que os sociólogos que se dedicam à vida para estudar a sociedade e ver os reflexos das ações, eles tentam lutar para que a gente mantenha tendo? Primeiro que assim, a grande ilusão que se tem é que o direito serve para melhorar alguma coisa. Ou que o direito serve para estabelecer e fazer a justiça e tal. Uma coisa é justiça, outra coisa é direito. O Estado, ele é um membro, um ser vivo, extremamente poderoso. Então, assim, como a gente estava falando sobre os poderes do Estado, ele pode tomar meu computador agora, né, se tiver uma ordem judicial e tal. Agora, não sei, já são 19 horas, não, mas se fosse até as 18 horas, poderiam tomar meu computador e tal. A não ser que eu tivesse, talvez até pudesse agora, mediante flagrante. Imagina que eu estou invadindo alguma coisa e tal, estou hackeando, o cara vem aqui, então ele poderia me pegar em flagrante, né? Mas ele teria que provar o flagrante e tal. Só que o problema é que o Estado tem muito poder. Então ele pode, por exemplo, forjar provas contra mim. Isso pode vir a acontecer. E no Estado Democrático de Direito existem vários dispositivos para evitar o abuso de poder do Estado. É basicamente evitar o abuso do Estado, evitar que o Estado, como era antigamente, chegasse e decretasse, por exemplo, que agora é prima noctis e eu sou o príncipe e eu vou tirar a virgindade de todas as mulheres que casarem, né? Casou, eu tô tirando a virgindade, depois o marido vai lá e tô tranquilo. Então, prima noctis, os caras estabeleciam, por exemplo, quando tava com impostos abusivos e o pessoal tava muito chateado com o imposto, eles estabeleciam prima noctis e aí todo mundo ficava mais puto ainda e tirava o prima noctis e aí todo mundo ficava feliz de novo, igual a gente fez com o preço da gasolina, né? Aumenta a gasolina, dá uma merda do caramba, aí tira o presidente, tira tudo, aí beleza, aí põe a gasolina. É que nem a estratégia da A gente fala que vai eleger o filho do presidente para a embaixada de Washington, gera aquela puta confusão, a gente fala, não, tá bom. Aí, isso, a lei de armamento eu vou botar 12, vou botar fuzil e tal, e depois, não, agora eu não vou tirar o fuzil. Eu vou permitir o tanque para a população civil, um deputado, algum vereador, sei lá, do novo, que vai permitir que os fazendeiros pudessem comprar tanques. Caramba, velho, puta merda. Bom, então assim, basicamente é isso o Estado de Direito, né? Que existem dispositivos para limitar o poder do Estado, para que ele não seja infinito o poder do Estado, para que ele não possa fazer qualquer coisa à revelia. Por exemplo, se alguém vai preso, a responsabilidade sobre a vida dessa pessoa passou a ser do Estado. Então, por exemplo, um linchamento, o Estado que responde se o cara for linchado. O estuprador foi preso e aí a população quer linchar. Se ele está preso já, a responsabilidade é do Estado. Então, quem vai responder por esse homicídio, esse linchamento? Claro, as pessoas que lincharam também vão responder, mas o Estado vai responder, vai ter que pagar indenização para a família e tudo mais, entendeu? Nossa, eu não sabia disso. Você, cidadão que tem um desafeto, denuncia para a polícia prende ele, você bate nele quando a polícia estiver algemando ele. Vai ser duas facilidades. Ele que vai estar algemado, e a polícia que vai responder. Mas você vai responder junto. Genial. Sai correndo. E ainda lembre-se, a polícia tá armada e pode dar porrada também, né? E não vai ter pena nada. Cara, lá onde eu cresci na periferia de São Paulo, cara, quando passava carro da polícia, eles pegavam algum suspeito, velho. A coisa que eles mais queriam era bater nos caras gratuitamente, eles queriam mesmo era ver a população batendo também. Sim. O que não quer dizer que tá certo, né?
Não, então, tá assim, totalmente errado. no Estado democrático de direito, isso aí é abominável. Então, assim, você tem as questões de direitos humanos, que aí surgiu depois, né, esse conceito que vem a colaborar e a delimitar o poder do Estado. Por exemplo, o Estado brasileiro, no final da ditadura militar, estabeleceu um acordão, tipo assim, um deixa disso, que era basicamente o seguinte: quem foi extraditado e tal, podia voltar para casa, mas todo mundo que cometeu qualquer crime, militar, tortura, essas coisas, besteirinha e tal, homicídiozinho e tal, ia ser perdoado também. Só que no direito internacional isso não existe. Crimes contra os direitos humanos, tipo tortura, eles não são perdoáveis. O Estado não tem esse poder, entendeu? De perdoar esse tipo de crime. Então, vai contra os direitos humanos, mas não vai contra a legislação. É um negócio meio maluco, assim. Que sinistro. Bom, tentando resumir a questão do Estado democrático de direito, não conseguindo, porque a primeira coisa que tem que se entender é que direito não é isso que o pessoal... Quem vai fazer direito normalmente que vai... eu vou fazer alguma coisa maravilhosa e tal. Não, direito é feito para estabelecer as coisas e deixar elas como estão. Não é feito para mudar nada. Quem muda é legislador, quem muda é revolução, quem muda são outras coisas. Mas o direito é para as coisas ficarem como estão, né? Para continuarem direitas, retas, né? Então o direito é reacionário? Mais ou menos, porque assim, o que é reacionário? Reacionário é você ser contra mudanças, né? Você reage a qualquer mudança. Então, nesse aspecto, sim, o direito é reacionário. Mas não é função do direito reagir, né, às mudanças. Né? A função do direito é manter as coisas estabelecidas do jeito que estão. Basicamente é isso. Menos subjetivas, né? Eu acho que talvez tirar um manto da subjetividade, né? Então, esse foi, por exemplo, o grande erro que, no aspecto jurídico, da Lava Jato, né? Foi tentar fazer coisas ao arrepio da lei, a legislação não permitia ou não colaborava para que aquilo acontecesse, e os caras foram lá e fizeram. Aconteceu num momento, que eu falei da outra vez e foi extremamente criticado, em que a mídia estava extremamente enfraquecida, e de fato estava bem enfraquecida a mídia, e aí a Lava Jato usou esse enfraquecimento da mídia para dar manchetezinha quentinha, pãozinho quente na hora para os caras e ganhou um puta poder. Viraram super-heróis e tal. E agora é complicadíssimo, né? Qualquer coisa que vá contra a Lava Jato é como se fosse a favor da corrupção. Do crime. Essa mídia é golpista. Como é que você quer tirar a capa do Super Moro agora, né, cara? E esquerda. Esse que é o problema. Errado, tá ok. Esse que eu acho que é um dos problemas que você gera a nível de sociedade quando você polariza tudo, né? A gente, Sim. Agora todo mundo é polarizado, é vermelho, ou azul, ou qualquer coisa, e vamos sair por... E tudo é assim, ou é isso ou não é. Nesse momento, eu vi que tem, assim, eu posso falar bolsominion aqui? Pode. Vi muito bolsominion saindo do armário. Tá okay? Pode, eu falo petralha o tempo todo. O pessoal saindo do armário mesmo. Meus gatos, tá ok? Mas esse fenômeno, eu acho que assim, é quase como o terraplanista, né? Tipo, agora com a internet, vamos falar com a palavra maravilhosa, né? Com o advento da internet, a gente conseguiu trazer conhecimento de várias grupos sociais que existem vamos definir a palavra conhecimento, né, Diego? Porque convenhamos. Não, mas o que eu digo assim, você hoje tem a capacidade de encontrar os seus pares dentro das suas crenças, qualquer que seja, se ela tem a razão ou não. Você quer dizer a universalização da burrice. Porque, sim, você considera que o ser humano é basicamente imbecil? Né? Ignorante, imbecil, a gente tá no processo. A gente tá milhões de anos construindo ciência, e aí vem internet e acaba com isso, quase. Né? Não, mas o pior, né? O cara usa, né, o conceito de TCP/IP, pacotes, micropacotes, roteamento dinâmico, eletrônica avançada, ótica, né, por causa das óticas, ondas de satélite, usa várias questões científicas que são extremamente difíceis de provar, inclusive eletromagnetismo e ondas eletromagnéticas é complicadíssimo. E o cara usa
pra dizer que a ciência é uma merda, tá ligado? Pode dizer que a Terra é plana. Puta que... O cara usa evidências da Terra redonda pra provar que a Terra é plana. Tipo Mas isso. então, a internet, né, essa comunicação, ela deu a capacidade para as pessoas se juntarem e falar qualquer coisa, né? E eu até estava num programa em que... Esse é o problema que vocês não entendem, que vocês não entendem da Terra plana. É que a Terra é redonda e é plana. Ela não é esférica, segundo os caras da Terra plana. Caraca. Ela é redonda. Uma Complicado. pizza. Caraca. Isso é Meu triste. Deus. Eu até, na verdade, eu ia fazer um programa, a gente tava pensando em fazer um programa de terraplanismo, mas eu pensei, não, mano, eu não vou trazer um terraplanista aqui para explicar os bagulhos, que o negócio vai ficar feio. Vai que eu acredito, né, velho? Eu vi Não, é que eu não gosto que, tipo assim, ser agressivo com o cara, entendeu? Tipo, ó, o cara acredita e tal, você começa a rebater. O Estadão fez um podcast sobre Terra plana, aí pra confrontar o terraplanista eles chamaram um psiquiatra. Sério? Ah, e não foi esse psiquiatra que se embolou daí? Não, eles primeiro entrevistaram o terraplanista e depois perguntaram pro psiquiatra por que as pessoas acreditam nessas coisas. É isso, cara. Então, tem um documentário no Netflix que ele explica essa questão e é bem essa questão de aceitação, que às vezes não tem nem a ver com o terraplanismo. É tipo assim, você se identificou e agora hoje você tem um grupo. Tem um grupo que te aceita do jeito que você é, que te dá ouvidos e que te dá voz. E agora, tipo, você se reuniu, agora você tá gozando das propriedades benéficas de viver em comunidade, você achou a tua tribo, então você vai defender o que a tribo fala, não porque você talvez acredite no que a tribo fala, mas porque você quer manter aquela tribo, você quer manter isso, essa tua ligação humana. É a coesão social daquele grupo. Exatamente. Imagina então, um grupo, assim, cara, você fala que a Terra é plana, né? e ele não abre tua cabeça com um pedaço de pau pra ver se não tem merda lá dentro. E um grupo maravilhoso, né, velho? Tinha que ter umas balsas saindo de todos os países pra levar a galera pra ponta lá e jogar do precipício. Cara, isso eu queria ver, velho. Não, vai rolar, Brincadeira. já não rolou uma expedição seríssima, eles estavam juntando grana, né, pra ir até o... Sim, pra ir até a Antártica. Traje a memória do Sir Ernest Shackleton. Que dó, é verdade. O cara foi pro Polo Sul sem nada nas costas, voltou, não valeu, beleza aí, galera. Os caras vêm samba na sepultura dele. E que história fantástica, hein? Se você não conhece, eu recomendo para vocês ouvirem o Escriba Café, que é outro podcast que a gente já entrevistou o Christian Gurtner, que é o produtor e o que narra os episódios. Tem um episódio que ele fala da jornada do Shackleton e, cara, é uma história incrível. Melhor ainda se você ler o livro, né? Eu não lembro o nome, para variar, e eu nem sabia que a gente ia falar, por isso não tá na pauta. E é claro, o Papo Livre não tem pauta, né? E fique. Christian, um beijo no coração. Mas melhora lá o grupo do Escriba Café, que é muito ruim. Eu que faço propaganda dos outros podcasts. Você está falando demais de outros podcasts. Aí vem o Diego, fala do Escriba para Café. Podcast desconhecido. Pequeníssimo. Venham pro Escriba Cachaça. Mas agora outro momento do... Tá pegando fogo, bicho! Cara, o que tá rolando nos Estados Unidos? Eles querem como é que fala? Impeachar? Impeachment? Eles querem Impedimento, né? O Trump... Nos elucide, Igor, ou qualquer outro participante da mesa que mas eu tô torcendo só que ele tome impeachment ou, sei lá, seja assassinado. Mas isso é só um... Que é isso, jovem? Não tô torcendo nada disso. Tá ouvindo, não se esqueça Tá nada. Tá nada. Se ele estivesse ouvindo, já tinha tirado lá. Mas se fosse a Bia, tudo bem, velho. Se fosse o Jovem Nerd, talvez eles tirassem. Mas assim... Falando sério, tem um processo de impeachment que está rolando contra o Trump, mas ele tem maioria no Senado. Os Estados Unidos não têm cultura de impeachment. Quer dizer, alguém que teve impeachment acho que foi o Nixon, Roosevelt. não foi?
Nixon. Não, o Nixon, mas ele acabou, né? Ele renunciando antes e tal. Ele colou, né? Ele fez igual o Collor. O Collor também renunciou. Isso. Mas tomou impeachment igual. Só que lá não. Lá funcionou o esquema de renunciar. Assim, não tem cultura disso, ele tem maioria no Senado, pouco provável que dê alguma coisa disso aí. E tem o Eduardo Bolsonaro, que também já prometeu que vai ajudar, e assim que ele conseguir. Cara, então tá realmente vai fechada a ser história. uma diferença brutal. Próximo assunto, tá fechado esse assunto já. Nem começou, já tá fechado. Tá resolvido. O Eduardo Bolsonaro tá indo lá resolver. A voz do robô, olha a voz do robô. Eu vou participar. Igor, se você quiser dar aquele pulo pra fora e voltar. Eu sou o robô do Bolsonaro, eu não posso falar Bolsonaro aqui. O Igor é o robô do Bolsonaro. Tá falando de mim, ok? Mas você sabe como é que começou essa história do Trump? Eu tava escutando um outro podcast que eu não vou citar aqui porque eu não ganho por isso. Obrigado. O cara tava falando que, na real, todas as ligações feitas pelo presidente dos Estados Unidos são gravadas, né? Ou melhor, são auditadas. Então tem gente do Foi o Petit Jornal que você ouviu? Hã? Não sei, não posso contar. Não tô ganhando por isso. Muito bom, recomendo. Mas eles escutam a gravação do presidente e, se quiser, eles reportam. Só que como ele tava falando merda demais, desculpa pela palavra merda, o agente foi lá e dedurou. Porque cara, já tava demais. Você leu a transcrição desse papo, cara? Eu ouvi umas partes que os caras estavam falando nas reportagens. Só Netflix, velho. Cara, a transcrição é um troço meio hilário, assim. Era uma turma da pesada aprontando uma tremenda confusão. Nossa, era o cara lá dizendo, não, senhor presidente, muito obrigado, porque nós aprendemos muito com o que o senhor fez nos Estados Unidos. Isso ajudou a gente muito por aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Eu não vejo a hora de poder encontrá-lo. I love you, que falou também? Quem? Falou I love you também? Faltou mesmo. Cara, o cara puxou, mas lambeu um saco, que pelo amor de Deus. E no meio do caminho o Trump mas vai quem falar... era a conversa? Era o Trump com quem? O presidente da Ucrânia. Presidente da Ucrânia. É porque o Trump estava com o dinheiro deles, de ajuda que os Estados Unidos estavam fornecendo para eles retido. Aí o Trump usou esse dinheiro retido como forma de aliciar o presidente para ele fazer essa pesquisa do filho do Biden. Também. Mas teve a história. Foi todo por causa da história do Biden, né? Que o filho do Biden, na verdade, ele é acionista de uma mega empresa ucraniana. Isso, acho que é de energia, né? Eu acho que é de energia, eu não lembro o que é. Mas o que aconteceu foi que ele tá querendo, nas palavras dele durante a entrevista, durante a transcrição do negócio, ele disse: o senhor presidente precisa fazer alguma coisa a respeito desse caso, porque é um absurdo. E o porra... Ele tá pesquisando material para a campanha, né? Que ano que vem já. E daí agora o que eu tô vendo que ele já tá utilizando para propósito de campanha, que ele tá falando que ele tá sendo perseguido porque ele vai ganhar a próxima campanha, né? Ele vai ser reeleito. Então, e ele ainda, pra você ver como o cara é meio maluco, né, da cabeça, e o cara não segue nenhuma regra de bom senso. Ele falou mesmo que falou pro presidente da Ucrânia, e falou ainda assim, e eu digo e peço pra China também investigar. Falei, maluco, o cara tá descontrolado, velho. Mas esse virou uma faca de dois gumes, porque nem o Biden, nem o Trump estão certos na história, porque o Biden também tem uns cambalachos lá de lá. Vamos ver o que acontece no resultado da eleição, né? Porque ficou assim, eu tentei fazer uma coisa errada para dedurar outro cara que estava errado. Sim, é tipo a guerra em Gotham entre os bandidos, né? Isso. É o chefão entregando o outro. Exatamente. Quem falou que a boca é tua? Cara, isso me dá um desespero. Não dá tão desespero, porque a gente já tá eu tô meio amortecido com isso, né? Mas, mano, você olha assim pra política, eu tô falando do Ocidente, né? Porque a gente vai pro Oriente, além de eu não entender quase nada, a impressão que eu tenho é que é bem diferente essa questão. Lá não tem política, o cara fala e acontece. Exatamente, exatamente, lá não tem. Mas a impressão que eu tenho é que, assim, a gente fala tanto de um Estado democrático, mas, mano, se você olha bem, assim, se você se analisa, assim, com sinceridade, cara, não existe democracia. É plutocracia, velho. É quem tem grana
vai mandar na parada, entendeu? Tipo assim, que nem agora, eu sei que eu tinha visto essa reportagem da Axios, né, que é uma mídia, uma empresa de jornalismo que a HBO tem debaixo dela. Eles foram entrevistar o Trump, né? E os caras estavam tudo nervosos, mostrou toda a preparação, os caras foram lá para a Casa Branca. E num dos momentos, eu até fiquei surpreso que o Trump é mais inteligente falando assim do que esse bufão que ele apresenta na televisão para as grandes mídias, né? Não, você viu que o cara foi sensato durante a conversa, o cara conseguiu contornar os próprios jornalistas. Tem na HBO, tem mostrando esse episódio. E daí eles tocaram num assunto que é bem delicado nos Estados Unidos, e isso influencia toda a democracia ocidental, que eles perguntaram se o Trump ia começar a atacar os monopólios das 4 grandes empresas de tecnologia, né? Que esse é até o próximo assunto quando a gente for entrar na tecnologia, e ele falou que sim, que ele via um problema para a democracia em si, com as empresas como Facebook, Google, Amazon, e eu não lembro qual era a quarta. Microsoft, que o monopólio estava influenciando até na questão da democracia, né? O Facebook, se você vê, já tem altas reportagens, isso é claro, os caras têm posicionamento político e tipo, eles usam a rede dele do jeito que eles querem. E é claro, é uma rede privada, né? Vamos dizer, é uma rede privada. Tá certo, Marquinhos. Exatamente. Mas daí eu fico olhando para tudo isso e você fala, velho, isso não é democracia, não existe democracia, existe plutocracia. Não tem, cara. Dinheiro que manda em tudo. Tem que acabar a democracia. Tá ok? Tá ok? Ok. Então, mostra aí, Simone. O que veio depois? Negócio. Simone, chama agora um momento de tecnologia pra gente, junto com cultura. Simone, tecnologia, tá ok. O celular. Vocês viram que a Disney assinou o contrato com a Amazon, na Amazon Prime aí pra América Latina? A Disney assinou o contrato junto? Achei que eles iam entrar com o pé no peito, dividir no mercado. Não, eles se aliaram com a Amazon na América Latina. Agora até onde eu sei, a Amazon Prime vai contar com os conteúdos da Marvel e da Disney para distribuir no Brasil. Isso é legal, velho. Isso é sensacional, hein? Meu Netflix, assim, eu cancelei meu cartão de crédito mês passado e eu tô sem Netflix nesses tempos aí. Então já sei o que eu vou assinar quando eu fizer de novo. Meus pêsames, velho. Mas, cara, a Netflix aceita PayPal. E o PayPal aceita a conta normal de banco. Porque o meu Netflix eu pago com PayPal. Então, mas eu não consegui habilitar o meu débito automático com o meu banco no PayPal. Eu tentei. Depois que o Davi deu o golpe no banco, teve que cancelar, trocar de CPF e sair fugindo da cidade. Cara, aí tá buscando a vida de volta, ele tá refazendo as coisas. Agora que o nome dele é Davi, porque antes era Antônio, né? Reconstruindo, agora ele tá buscando a vida dele toda de novo, com outro nome da vida, casou de novo, pra ver se ele despista as instituições financeiras. Homem, sério. Não preocupa não, que não é a primeira vez. Já fez isso. Que maldade com a criança. Desde querida, cada vez eu fico melhor com isso. Mas, velho, você sabe que eu acho que foi essa jogada da Disney com a Amazon, velho? É porque uma vez, há muito tempo atrás, eu conversei com um cara da Visa. Isso nos tempos de venda online não existia no Brasil, né, cara? Até loja online era uma coisa do capeta. E o cartão era naquela maquininha de passar, né? Eu quero fazer check. E o cara falou o seguinte, cara, não tem nenhum sistema fiscal e financeiro tão complexo quanto o Brasil. Então, uma empresa de fora, quando chega, precisa criar uma porra inteira, uma encaralhada inteira para poder funcionar aqui dentro. Então, a minha ideia, né, o que eu acho que é de estratégia da Disney, a Amazon já entrou com os 2 pés no Brasil, né? Tá com assinatura, tá vendendo, tá entregando os cambau, ou seja, estão com a operação toda fundamentada. Pensaram assim, velho, eu não quero essa rola para mim agora não, eu vou passar para você me dá uma parte desse negócio, eles viram que o acordo com a Sony deu certo, né? Pensaram assim, bom, já tô ganhando dinheiro com a Sony, agora a Amazon faz a mesma paradinha, daqui a pouco eu compro um foguete de vocês, a gente faz alguma coisa.
Vai lançar pra Marte ou pro stream deles? Tem que mandar o pessoal do comercial da eBanks ligar pra eles lá, pra Disney dizer, é fácil cobrar no Brasil. A Spotify e muitos outros usam esse tipo de gateway de pagamento, né? Tipo eBanks da vida. E os caras fazem esse desembaraço todo, né? Então, Mas basicamente, o cara recebe o valor em dólar lá fora. Mas acho que entendeu? o caso deles é um pouco maior, né, Igor? Acho que eles vão ter que passar também com a questão da legalização dos títulos no Brasil, né? É os direitos autorais no Brasil, né? Direitos autorais também é outro pepino. Se bem que eu acho que a Disney já deve estar bem avançada. A Disney deve ter bastante coisa disso, né? Imagina, pô, tem cinema, tem Os DVD. caras só fazem isso a vida inteira. 200 e tantos anos, sei lá, 100 e Pois é. tantos. Mas com certeza isso deve ser um movimento temporário, né? Depois eles compram a Amazon. Vai entregar o pó. Eles sempre fazem isso. Isso Pega o know-how do cara todo e depois vai lá e passa uma rasteira. Não comprar a Amazon, não, né? Eles ser a maior empresa do mundo é mais difícil, mas... Eles têm dinheiro de comprar a Amazônia, mas a Amazon não. E falando em Amazônia... Ainda mais que agora é queima de estoque. Salve, moçada. Salve. Meu Deus, Eduardo ouço vozes. Olha só que riqueza. Olha, gente. Ó, pra vocês. O chefe chegou, gente. Eduardo, O chefe chegou. Então, moçada, beleza? Falou então pra vocês. Vamos se Tchau. comportar. Agora a galera vai ouvir pra não falar palavrão, né? Vocês são os Pode bandidos. apertar a Eu só gravata. quero dizer que agora. Peraí, eu podia falar com a palavrão até agora. Eu só quero dizer que agora que eu fiz a assinatura da Amazon, a Disney pode vir pra Amazon que tá tudo certo, velho. Não quero ter uma terceira assinatura, só 2 tá bom. Então, eu acabei de decidir qual assinatura que eu vou fazer, vai ser a Amazon. Velho, não, nada de vir Disney depois, não, tá bom assim. Cara, e eu vou ter que Mas aí, assinar pesada, aqui, Disney. desculpem aí, chegar atrasado desse jeito aí, foi mal, foi falha Puxa a minha. cadeira aí, tem café. Não, show de bola, adoro. A gente tava comentando aqui desse movimento, que você já entendeu, né? A Disney agora... O cara já comentou, não sei o que eu vou interagir. Já fechou o assunto. O cara já fechou ali, ó. Pra mim isso é massa, velho. E vocês viram também que também teve essa crise na parte da tecnologia que vazou uns áudios. Agora é moda vazar áudio, né? Vazou áudio do Zuckerberg falando que vai complicar a vida se a Elizabeth Warren, é isso? Se ela for eleita, porque ela falou que sim, vai atacar os monopólios também. Vai. Não vi, Vai, cara. O que dá para entender é que qualquer que seja o partido que for eleito nas próximas eleições dos Estados Unidos, eles vão para cima dos grandes monopólios tecnológicos, né? Isso Vamos para pegar mesada, com certeza. Cara, Meu amigo. É trazer justiça no mundo que não é, né? Mas o Zuckerberg falou que não é justo ter pessoas com tanto dinheiro assim, né? Ele mesmo falou que nem todo né? mundo merece pros ser outros. bilionário. Que não coisa é. Não merecer, mas ninguém merece ser bilionário, foi isso que ele falou. Mas Isso, exatamente. Isso. tem que se esforçar muito, é isso que ele quis dizer, né? Tem que trabalhar, entendeu? Tem que acordar, tem que trabalhar enquanto os outros descansam, entendeu? Entendeu? Eu tinha entendido no Tem que outro roubar contexto. o projeto do amiguinho da universidade enquanto ele descansa. O que ele tá falando aí? Enquanto os outros Besteira. dormem, você tem que estar treinando, né? Tem que estar trabalhando. Não, enquanto os outros tem que estar dormindo também, porque o sono é a parte mais importante da vida. Não tem esse É isso aí. O cara não fez esforço nenhum pra roubar o código do cara, não. Não, teve esforço sim, pô, caramba, imagina. Não. E o Não é que fácil. foi lá, passou a perna do Steve Jobs. Ficou trilionário. Aí você vai fazer esse exemplo pra sua vida como? Se o cara é exemplo, como é que a gente vai imitar, né? Não, se fosse fácil, eu já tinha feito. Todo mundo era pobre igual, porque não ia ter dinheiro pra todo mundo ser rico, não. Por isso que eu acho justo essa pirâmide aí, viu? Mas esse movimento aí, o Trump já tinha dado umas cutucadas na própria Amazon, né? Vocês estavam falando da Amazon aí anteriormente, mas ele estava tentando tirar a Amazon um pouco da jogada, porque a Amazon dizimou o varejo praticamente nos Estados Unidos, né? De uma forma muito significativa. Lá. Eles têm medo porque as empresas são tão grandes que elas podem obliterar o governo. Eu acho Podem tomar conta também, disso né? tudo. Mas tem esse outro lado Peraí. também. Galera, peraí, tem que fazer uma pausa.
Jargão do dia, obliterar. Caramba, Obliterar. velho. Porra, bicho. É muita Aprendemos coisa. uma palavra hoje, né? Obliterar. Vamos procurar o significado da palavra É obliterar. a palavra do dia. A palavra do dia. Pra quem viu o Yu-Gi-Oh! Todo E eu vou dia pedir a todo paraense mundo ensina uma palavra nova pra gente. Eu vou pedir a todo mundo que ouviu o podcast hoje que usa essa palavra em uma frase hoje. Vai nos comentários lá, escreve. Obliterei. É um verbo transitivo direto e pronominal. Fazer desaparecer ou desaparecer pouco a pouco. Apagar-se. O vento obliterava as pegadas na areia. Agora façam sua própria palavra. Não, porra, bicho. Caramba, bicho. Esse cachorro é cultura, velho. Mundial. Quem viu o Yu-Gi-Oh! Sabe que é obliterar, ué. Mas você pensava que a obliteração era um processo mais radical, sabe? Tipo, ele veio, Na obliterou, verdade, destruiu, porque- bum. É tipo, estompou. Estompou. É muita cultura. Aí no, Estompar é um neologismo para stomp, do inglês. Que você bota na conjugação brasileira, que é estompar. Que riqueza, velho. Esse podcast ele é muita Estompei. cultura, velho. Será que Estompar é do dicionário gamer. Que eu nem sou. estompar? Gamer aqui é só o Eduardo. Já teve uma palavra assim em português, né? É massagar. Oi, chamou? Massagar. Massagar que é o brasileiro para estompar. Massagar? Ué. Caraca, velho, vocês estão muito. Tá difícil de acompanhar aqui na cultura. Eu não sei na região de vocês, porque aqui é massagar em Minas Gerais. Massagar. Não, massagar é só em Minas que tem. Eu aprendi aqui essa palavra. Em outro Macetou, lugar. massagou. Ah, massagar é a mesma coisa que macetar. É estompar. Macetar, isso. Estompar. Nossa, tá muito. Amassar. É quando você amassa mesmo. Massagar, obliterar foi a elegância da palavra, né? Mas massagar foi a novidade pra mim aqui. Não, exatamente. Massagar é o brasileirinho. É o populacho. eu acho que eu obliterei o assunto aí. Cara, eu só posso dizer que eu recebo com beneplácito esses comentários. Uau! Caramba, porra. Muito obrigado. É como um púcaro Muita desnalgado. erudição, cara. Eu não tenho pedigree pra isso. E puxando O também que agora aconteceu ali? Não, pode Não, falar. pode falar, puxa. Não, só ia dizer, continuando no assunto, né, o que aconteceu foi um infeliz felino barbaramente esmagado pelos pneus borrachudos e borrachosos de um veículo em movimento. Porra! O gato foi atropelado. Caraca. Como dificultar as coisas, né? Pô, nós já falamos de um narrando um tudo aqui. atropelamento, né? Nós Exato. já falamos de um tudo aqui, menos do que o Diego colocou, velho. Não, mas isso não dá nada, velho. O papo é livre, né? Eu lancei o tema, a galera quer falar de português, e todo mundo é livre, né? Cultura é linguagem. A linguagem está sempre em exatamente. movimento. Mas agora eu vou puxar outro assunto, se vocês quiserem comentar, Silvio ficam Santos. livres. Silvio Santos. Exatamente. Vocês viram que o Silvio Santos tá ficando maluco? Gargazão, velho. Gargazão. Cara, faz tempo, Não faz tenho tempo. visto o que aconteceu. Ele fez um Ah, concurso de velho, beleza para criança de até 10 anos. Bah, cara, fiquei Isso, você sabendo. viu a pergunta que Não. ele fez? Ele pegou uma menininha de 6 anos e perguntou: o que você quer na vida? Você quer dinheiro, poder ou O que sexo? o que Ah, você que ele prefere? falou Ele isso. falou isso, cara. Puta. Ô, eu Ele gosto tá muito do loucão. Silvio Santos, velho, mas, né, já dá... Não dá pra. Não, tem coisa que não dá pra defender, né, velho? Não, Cara, não tem Ele como. já passou Não, uns não, 10 não, anos da isso validade não dá. já. Eu só posso dizer uma coisa: o patrão ficou louco. Ficou. O gerente ficou maluco. Tá Não, maluco. mas já faz tempinho que ele dá umas erradas assim, forte, velho. Ele tá lá porque ele é dono, né, cara? Pela história dele, mas Ele tá louco. eu acho que ele tá meio mais pra lá do que pra cá mesmo, viu? Ele já passou uns 10 anos da Assim, validade. eu acho que ele já tá se preparando para o dia que ele morrer, assim. Quando ele criou aquele bonequinho dele que fica na tela,
Eu tava desconfiado que já tinha a ver. Eu acho que ele criou um meme de si próprio pra se imortalizar, entendeu? E teve outra também que ele Tava, né? Ele já se imortalizou. Eu não sei agora se ele não vai agora acabar ele com o tá que apodrecendo. Ele tá apodrecendo a imagem que ele fez. Pois é, isso que é. Ele tinha uma E o imagem muito poste? boa até alguns anos atrás. Tá louco. Ele vai transferir a consciência dele igual o Palpatine vai fazer. Não, a gente vai ter que Olha impedir só que isso. riqueza, hein? A gente precisa impedir isso de acontecer. Alguém tem que dar um delete Não, nesse a negócio. gente tira o cabo da energia quando estiver fazendo Pelo amor o de Deus. download. Ele colocou um programa Corrompe pra o rodar. arquivo. E se corromper não piora? Não, se corromper, ele fica louco. Ele vira o Tron. Ele Ele não mata a pessoa. O Tron do retado do Brasil. O Tron problema é que da má se corrompe. vontade. E ele colocou um programa para passar na TV, acho que ele comprou de outro país, sei lá, do México, que o programa é só vídeo de zapironga, aqueles vídeos de explosão e gente morrendo, só gore, no horário normal da televisão, Sério? sem avisar. O programa é tão ruim que durou um dia. No outro dia ele falou, não, esse programa vai acontecer, botando o programa 10 horas da manhã, antes do Bom Dia e Companhia. Para as crianças poderem ver. Para as crianças poderem ter aquela ambientação da vida real. O que é pior, é isso ou é o da Atena? Não, ele é pior que o da Atena. Era vídeo de carro-bomba explodindo. Né, o cara Não é. pegou- Era gore pesado. E o vídeo que mais chocou a galera foi um cara no hospital retirando um brinquedão do seu ânus. Você tá de sacanagem que ele botou isso às 10 da manhã. É verdade. Brinquedão, o que era, bicho? Rapaz, graças a Deus que eu não vejo esse BT Embutido. faz muito tempo. Um brinquedo sexual. Meu chapéu. E tipo assim, colocaram uma pomba gigante. Colocaram um cacetão. Botaram Mas aquele... era aqueles plurbizinho, não? Não cheguei nem a ver. Botaram o blur no popô botaram um blur no popozão lá e deixaram Ai, meu Deus. então aparecer. Virou um pornô japonês. Ai, 10 horas da manhã. 10 da manhã. É, não, o cara Caraca, tá maluco. caiu minha conexão aqui. Aonde que é isso? Que canal? Que No programa? SBT, SBT. às 10 da manhã, o Silvio Santos botou isso, velho. Mas não percam, porque é um programa especial. Que Não dó. percam. Ele podia passar o do Homem Vagalume, né, velho? Não dá. O Silvio Santos acabou. Que dó. Ele tá querendo acabar com o SBT enquanto é tempo. Não, mas agora Eu não com vou o deixar apoio nada do pra essas nosso minhas presidente, agora vai tudo bem. Olha os canais que o presidente apoia, velho. O SBT e a Record. A Record faz Mutantes. Aquela Mutantes é triste, hein, velho? Nossa, tem um vídeo Pior do que Gaveta os 10 comentando dos defeitos, cara. É muito bom. Muito bom. E os 10 mandamentos. Os caras. O problema não é a novela, nem ter virado o filme, nem esse é o problema. O problema é, tipo assim, os caras fizeram um alarde com aquele efeito especial. Mas, tipo assim, vai ter o efeito especial da abertura do mar e não sei o que lá e tal. Se você assistiu o filme, o original, 10 Mandamentos da década de 60, o efeito é melhor. Tá ligado? É tipo 40 anos antes, eles né? passaram isso na época do... Tinha uma série de gente com superpoderes, lembra? Heroes. Chamava? Na época de Heroes. Não, era essa, Foi na não era época esse dos Mutantes, Heroes que eles estavam passando. Mutantes era a mistura de só- X-Men com assim, Heroes. Mas era uma série mas, muito assim, boa que Heroes tinha decaiu. uns efeitos bons, né, cara? Sim, tinha o Peter Petrelli, velho. Dona infelicidade dele. É, o Peter Petrelli era muito bom, cara, que o bicho assumia qualquer coisa, né? E depois o Não, Siler também, né? só corrigindo, o filme original é de 56, tá ligado? Essa é porque o mar abriu de verdade. Gravaram ao vivo. Porra, e abriu o mar mesmo, né? Tipo, pô, vamos Os chamar caras um padre estavam aqui lá muito com a bom. câmera na hora, só mostraram. Que riqueza. Ai, cara, É ao quando vivo. você fala em Peter Petrelli, eu não sei porque, mas me vem Peter Potamos na cabeça, velho. Não sei Eu quem não é, sei o mas que é Petrelli isso. Como assim vocês não sabem quem é o Peter? Vocês não assistiam Hanna-Barbera quando vocês eram crianças, não? Cara, assistiu Pô, faz muito velho, tempo, vários. velho. Jamais, Vários desenhos jovem. dele. Nunca na Cara, vida. olha, É muito antigo isso aí. tinha o Alligator vocês conhecem, né? O jacaré. Sim, o Alligator sim. Tinha É o clássico. coelho Ricochete. O Ricochete. Era o coelho bem Ricochete. Ricochete.
Aí tinha o Zé Colmeia, o Maguilo Gorila e tinha o Catatal. O Catatal. Sim, claro, né? Com o Zé Colmeia. Qual era o nome daquele outro que era azul, cara? O cachorro que era azul? O Manda-Chuva? Não. Era o gato. O Manda-Chuva era um gato. Manda-Chuva era o gato, era o cachorro que era azul, cara. Ah, é verdade. É o Bidu, né? Não era o Não, hoje é tudo de Hanna-Barbera. Nossa senhora! O nome dele era Carlitos. Carlitos! Vamos chamar ele de Flavinho, tá? Flavinho. Cara, qual é o nome do cachorro? Não, agora eu esqueci. Todo cachorro chama Rex no Brasil. Fora o Hulk. Mas ele já morreu. Aí tinha o Peter Potamos também, que era um elefante, que era um Hipopótamo. um hipopótamo que voava num balão. Peter Potamos. Nossa. Faz sentido, Potamos, né? Cara, Eu chutei que eu não sabia. Dom Pichote, lembrei agora, Dom Pichote. Era o Puxa cachorro. vida. o Don Quixote não era azul, cara. O Don Quixote era branco. Dom Pichote era um cachorro. Não, ele era azul. Era azul. Eu tô confundindo com o Alcabong. Alcabong! Esse é o Pepe O Legal. violão. É, Pepe Legal. Pepe Legal. Seu amigo Nossa, babaio. O Capitão Caverna era Hanna-Barbera também, né? Também. Era. Todos esses desenhos que o objeto que ia mexer ficava da cor diferente, é essa época aí. É genial. A E o seu pedra que filho vai cair do Caverninha. barro. A pedra que vai cair tá de outra cor. Ela... A gente já entrou, né, no momento cultura, abandonamos o momento No momento spoiler, porque tecnologia, né? ele acabou de estragar todos os desenhos do Hanna-Barbera, né? Não, vocês não tinham esse A hack, pedra que vai não? cair. Vocês não tinham esse... Sim, claro, mas isso é um spoiler, pô, pra quem nunca escutou, quem for assistir A gente já falou Eu não sobre isso sabia aqui. disso. Gente. Spoiler de coisa com mais spoiler de com 30 50 anos, né? spoiler. Não conta. História é real. E A coisa regra é verdadeira. O Bruno falou. Spoiler de 30 não, isso é anos verdade. não é spoiler, né? É sacanagem, né? Não tem como. Não, fazer spoiler do 10 mandamentos, o cara abre o mar, porra. Jesus morre na Bíblia. Puta, sabe o que eu assisti essa semana, cara? Pô, eu não vi esse capítulo, mano. Não cheguei nessa parte ainda. Ele abriu o mar, cara, eu nem sabia, velho. Ô, velho, a Bíblia é muito grossa, não consegui chegar lá ainda, velho. No nosso querido Momento Cultura, Não, mas alguém tá no já começo. assistiu o Joker? Tá cheio de Joker aqui, né? Joker, o palhaço? Joker, o palhaço. O Coringa. Ô, Coringa? Aquele do Não. Batman? Eu tô louco pra assistir. Não vi, eu tenho um filho de 9 meses, então. Então isso aí vai Cinema não ficar me pra pertence. próxima gravação. Acho que Vai, mas eu tenho um colega. Não, mas que foi- pode falar, ô. Não, vou manter suspense. Não, pode falar aí. Eu não assisti, Eu não vou ver mesmo. Foi quem assistiu aqui? É que eu queria saber Não, se você Acho que ninguém assistiu. Eu só Ninguém sei que assistiu? Não, Eu não. não acredito nisso, não. eu Nem acho que eu. o Gustavo, na verdade, o Gustavo tá assistindo agora. Até pedi pra ele fazer um Liga BC, pra ele Drops. lá. Pede pra fazer um stream ao vivo. Se eu não me engano, numa cidade nos Estados Unidos, cara, os caras estavam fazendo revista pra ver se a galera tava armada antes de sair pro cinema e tinha policial acompanhando a sessão. Ah, isso é esquema pra... isso, É cara? clickbait. Isso aí é pra poder os caras ir mais no cinema. É porque Sim, o cara lá pode tirou ser, no filme do pode Batman, é por isso. É, no filme do Batman, o final Teve da tiroteio no filme trilogia do lá, Batman. o cara levantou vestido de Coringa e atirou em 15 ou 17 pessoas. Nossa, é verdade, né, cara? É? Verdade. É, o cara Sim, tá mas- metralhador. Mas o cara não já tá preso? Tá. Pronto, ele não vai mais fazer Mas isso. é porque o caso virou caso. Meu Deus, é o Joker aqui no nosso meio. Né? Pera aí que o caso Alberto tá te ligando aqui. É, pra Salles. Não, eu trouxe esse assunto com relação, né? Porque a gente já tinha passado para a parte do gore, que o Silvio Santos ficou malucão, e a gente chegou no Joker, porque pelo menos o que eu vi na Twittsfera, na Podosfera, no meio que eu navego aqui, é que a galera falava que o Joker, né? O Joker, ele é um filme que ele tem uma propaganda incel bem forte, né? Não é quem Tipo, seu, né? Porque o personagem ele é um cara mais isolado, um cara fudidão da sociedade. Pois Ninguém, é. sei lá, ele ficou escanteado. Aí Mas não tem aquele ficou filme que ele meio tem a que, namorada? É, a vida é um Ficou meio gatilho, que- né, pra loucura dele. É. ficou meio que rotulado, né? Coisa assim, o cara se identificaram. É, Mas e também tem. porque na verdade daí também teve uma, eu não lembro em qual talk show que o Joaquim Fênix, ou Joaquim Fênix, não sei como é que fala o nome dele, ele estava sendo entrevistado e o cara perguntou com relação a isso, né?
Daí ele meio que ficou nervoso com a pergunta e tal, e não sei se ele se recusou de responder ou deu uma resposta grossa falando que o filme, na verdade, é só o retrato de uma história, que ele não quer especificamente estar fazendo apologia a nenhum tipo de comportamento, né? O cara tá contando uma história. Até porque tá contando a história de um vilão, né? Exatamente. Mas além disso, assim, uma pergunta de quem é ignorante, porque eu não acompanho muito bem esse mundo dos quadrinhos e tal, mas vocês que acompanham, não tem aquele filme Esquadrão Suicida e o bicho, o Coringa não tem a namorada lá, que é psiquiatra lá, doida, que fica doida e tal? Mais ou menos. Tem a Arlequina. Então, ela não é namorada dele ou eu entendi errado? Não é. Do cara. Nesse universo que eles criaram, ela é a namorada dele. Ah, tá. Então, mas não, é um universo diferente. No normal, assim, o pinguim. Não, ele no não tem... gibi, assim, é que ela surgiu, ela não é um personagem histórico, né? A Arlequina, ela é meio atual. Então... Ela surgiu com os jogos do Batman da série Arkham, e daí eles trouxeram ela pros gibis e pros filmes. Porque caiu no gosto da galera. Exatamente. Mas tinha o desenho já dela. Ela era tipo uma capanga dele, na verdade, né? Sim, mas eu acho que é por causa do jogo mesmo, que até foi pro desenho, né? Porque as animaçõezinhas da DC são muito boas, as histórias. É bem bacaninha os desenhinhos deles. Mas na real, a Harley é mais velha ainda, cara. Ela saiu, ela começou a aparecer ainda na série animada do Batman. Aquela primeira série animada do Batman. Não aquela de 1800 e bolinha lá, mas a primeira que saiu é dessas novas séries. Que era bem legal, aliás, né? Era muito massa, ainda tem série no bem Netflix. bacana. Eu fui na feira da fruta. Essa é outra versão. Batman na feira da fruta é excelente. Mas, velho, eu acho que a gente tá num ponto onde a gente tá idolatrando bastante anti-heróis, velho. Sim, é verdade. A galera explodiu. Deadpool explodiu em bilheteria. O Venom explodiu em bilheteria. Esquadrão Suicida foi uma bosta. Sexta-feira 13 teve 400 filmes, isso na década de 80, 70, essas paradas. E a gente sempre foi de que, na verdade, ninguém idolatrava vilão, o Jason, né? Ninguém idolatrava. Porra! Mas o roteiro padrãozinho tá chato. Tem muito filme saindo igual. Acho que o anti-herói é daquela quebrada. Eu acho. Pra mim é isso. Toda vez o herói é a mesma coisa. O cara começa fraco, vira o herói. Aí ele dá aquela quebrada no meio do filme. Não sou tão forte assim. Aí no final ele sou forte sim e ganha. É um clássico, um filme muito bom e muito sério. É o Megamente, né? Megamente. Cara, eu não assisti o Megamente ainda, velho. Mas é bom. Megamente é bem legal. Eu já ouvi falar que é bem legal mesmo. Só fazer uma correção aqui, corroborando ali com o meu nobre amigo Massaro, a Arlequina é de 92, isso mesmo. É velha. Um episódio chamado Um Favor para o Coringa. Depois, mas ela conheceu mesmo o Coringa no asilo, Arkham. É por isso que eu confundi aqui. Só um velho reconhece outra velharia, velho. Então, velho. Não, aqui Rapaz, o legal do Joker, eu acho que é a atuação, né? A atuação dos atores. Eu assisto, assim, eu não conheço muito de quadrinhos, mas o legal, eu acho que é ver isso aí. Jack Nicholson, aquele ator que o Heath Ledger? Lá também, né? O Heath Ledger. É difícil falar esse nome. Eu vi o Jack Nicholson falando numa entrevista que ele teria conversado com o Heath Ledger e, assim, que esse era um papel muito forte, que perturbava, que ele ficou meio perturbado depois que ele fez. E aí depois o Heath Ledger fica perturbado mesmo, aconteceu o que aconteceu. E esse agora, pelo trailer, não assisti, eu tô louco pra assistir por causa do trailer. E o cara parece brutalmente perturbado também, né? Sim. Mas com todo respeito ao Nicholson e a sua história como ator, mas o Coringa dele com esses últimos dois Coringa não tem nada a ver, né? Não, mas é que o Coringa dele é um Coringa Tim Burton, né? Eu acho que ficou bem casado com todo aquele Batman que ressuscitou. Não, com a proposta do proposta filme, casou. Né? Mas não é o mesmo personagem denso e tal, que nem esses. Porque antes dos filmes o Coringa era um cara só engraçado. Antes o Coringa antes era só sádico, era um cara meio malucão fazendo graça. Hoje em dia o que tá na moda é o Darkzeira, né?
Tem que ser um Coringa darkzeiro, o cara tem que ter sentimento, não sei o que lá. Mas A criançada tá Não, gostando. cara, ele tem um mal no coração, né, cara? É isso mesmo. Tem que envolver o público. Antes era só um cara que entrava, tacava umas bombas lá, fazia risadinha e saia correndo. Cara, esse é um troço que eu não tô curtindo, esse novo Coringa. Tô indo assistir porque eu acho que o Joaquim fez um trabalho bacana. Mas foi o que você disse. O Coringa, velho, ele é uma força da natureza. Ele não tem que ter história, não tem que ter background. É o cara que cria o caos e tá ali pra destruir tudo que existe, cara. Não é um cara que tem que ter sou contra a Que ele sociedade. existe, Escambau. Eu gostei Nossa, do ele Coringa tomando do Heath plaquinha na Ledger. cara. Que ele ficou bem caótico pra mim. Eu acho que assim, Então, foi o o Heath melhor Ledger Coringa. acabou com o Coringa. Estigmatizou o Coringa agora como o Darkzeira. Agora tem que ser Dark pra sempre. Acabou com o Coringa. Então, pra mim, ele recriou o Coringa, na verdade. Pra mim também, ele recriou o Coringa, que o Coringa, o primeiro contato que eu tive foi o Coringa do Jack Nicholson, que era aquela figura palhacística que, tipo, que tinha uma arma grande, que atirava na batinave lá, sorrisão, e Mas foi é igual no espancado desenho. pelo bar. É igual no desenho. É igual no desenho, mas assim... Ele não parece aquele cara inteligente, assim, mal inteligente. Agora ele tem uma inteligência absurda e aí uma maldade do mesmo tamanho. Diego, eu te falar um negócio aqui. O Coringa lá, ele é velho. Então fica... Então, o pessoal gosta dele porque o pessoal gosta de bater, velho. Onde já te viu? Pode. Se o cara tá batendo, o cara tem algum motivo pra estar sendo violento, né? É isso que eu digo. O idoso é covarde. O idoso é covarde. Pra começo da história, o Coringa é bandido, né? E o bandido bom... Bandido bom é bandido socializado. Tá ok? Mas eu achei que vocês iam falar que ele acabou com o Coringa porque ele morreu, entendeu? Ele fez o papel tão bom e daí... Não, e ficou pesado por causa disso, porque todo mundo tenta fazer um Coringa melhor que o dele sem ser igual ele. Aí ficou esse cocô. Podia dar um tempo aí pra pelo menos o pessoal esquecer uma coisa assim e voltar depois. É igual Homem-Aranha. A DC só tem dois heróis. E eu acho que esse esquema Dark aí que a DC tem feito é porque é o veio que ela encontrou pra fazer sucesso, cara. Porque ela tentou outras coisas e furou, então, né? É o único que deu certo, na verdade. Não, eu gostei do Man of Steel. O Dark Knight, né? Mas agora, nessa tentativa do universo novo deles, o primeiro filme do Superman, eu achei legal, velho. Tipo... Mas eu gostei. Lamentáveis. Eu acho que não, cara. Na verdade, eu acho que ficou lamentável quando eles tentaram imitar a Marvel. Assim, se eles tivessem pego aquele Batman meio psicótico e mantido com isso, tivesse feito uma Liga da Justiça mais negra, com os troços invadindo, matando gente, sendo bem dark mesmo, cara, eu acho que eles iam faturar tanto quanto, entendeu? Porque o fã mais velho, né, que é o fã que mobiliza ali, que paga as obras, assim como o próprio Star Wars e a Liga da Justiça, é uma galera que, tipo assim, é como você falou, o conceito da jornada do herói, ele tá tão enfiado nessa fórmula do cinema, que, tipo, você tá enjoado, você começa a assistir o filme, você sabe o que vai acontecer, você sabe a forma com que a jornada vai transcorrer, você já consegue ver, você vê 2, 3 cenas, você já sabe o final. Tipo, é batata. Eu acerto 99,9% de qualquer filme que eu vou assistir, eu já consigo ver o roteiro. E daí, os caras da DC podiam ter feito algo diferente e iam conseguir. Tipo assim, todo mundo que ia assistir Guerra Infinita e depois foi assistir o Ultimato, sabia que no final o Thanos ia perder. E todo mundo sabia que o Homem de Ferro ia vencer ele. Tipo assim, e sabia que era esse antagonismo. Tipo, por quê? Porque é a jornada do herói, entendeu? Mas então, a DC não queria perder o PG dos filmes. Se ficar dark demais, você tem que aumentar a classificação indicativa. Aí mas, você velho, mas aí é nicho. O cara, você atrai quem curte, quem lê gibi mais antigo, vai, velho. Mas você vai fazer o universo inteiro de nicho? Sim, exatamente. Por quê? Porque tem muita gente, velho. Aí é loucura. Mas o problema é convencer quem tá pagando esse negócio, os investidores. Exatamente. Nesse mercado, você vai travar nisso. Os caras estão vendo a Marvel fazer um negócio mais light, brincalhão, legalzão e tal, daí os caras fazem uma proposta
de um jeito e a coisa, tipo, os caras começam a travar, entende? Não vai. Não. Aí não, vamos seguir essa linha aí, ó, tá dando certo, vamos fazer essa linha aí. Aí os caras soltam a Liga da Justiça, fazem o que fazem e tal, emendam o filme lá com o Darkseid, não. Qual que foi o primeiro lá do Batman vs Superman? Steppenwolf. Lobo da Steppe. Que o Steppenwolf. Aliás, eu tava assistindo hoje enquanto eu limpava a casa. Qual que é aquele primeiro que aparece a Mulher Maravilha? É o Doomsday. É o Batman vs Superman, né? O Apocalipse. Batman vs Superman. Que daí tem um apocalipse, isso mesmo. Parece que eles remendaram o filme pra pôr o apocalipse no final, velho. Então, sei lá, eles perderam. Eles perderam o boom da Marvel quando começou, eles demoraram muito pra entrar. Tentaram correr atrás e não deu certo, tanto que eles estão parando com tudo, né? Tinham planos aí com tipo a Marvel fez, vai ter esse filme aqui e tal, assim, eles deram uma segurada geral porque não foi. Então, vamos ver o que eles trazem aí agora, e esse veio mais dark aí que tá funcionando com o Joker, teve um anterior também que deu certo, qual que era mesmo? Não foi o Esquadrão Suicida nem nada. Teve um outro filme deles numa pegada mais pesada assim que funcionou, e daí eles estão partindo para essa agora. Eu como fã da DC, desse aspecto mais mitológico, eu acho que eles deviam ter ido pro lado negro e ter batido com isso. Eu acho que eles iam ter mais bilheteria do que essas tentativas de correção. Eles podiam ter feito até um universo mais escuro. Porque pensa só, velho, 2 alienígenas, o Superman e o Zod. Mano, muita gente vai morrer, velho. A cidade vai sumir do mapa, se não sumir um estado, entendeu? Tipo, com certeza a bilheteria ia ser maior, mas é porque ninguém quer pagar para os caras fazerem um filme que não vai vender igual a Marvel. Eles queriam passar a Marvel, mas não tem como, velho. Mas é isso que eu acho estranho, porque com o Batman do Christopher Nolan, eles bateram recordes ao caramba, velho. Os caras ganharam muito dinheiro. Segurando o palavrão. Não. Tá Me faltou palavras. Não fui segurar a palavra. Eu acho Me faltou palavras. Você está sendo caramba. Racista. Não. Eu acho que a DC ia ganhar muita grana. Falando isso do Superman. Porque no filme do Alf lá, ninguém morreu. O Alf alienígena estava aí, ninguém morre no filme do Alf. Mas se você sabe que no final daí da continuação e o filme teve o seriadinho do Alf. A CIA pega o Alf no final, velho. Pois é. É mesmo? Sim, o final é os agentes da CIA pegando ele e levando ele embora. E não encontraram ele agora na invasão da Área 51 lá? Não acharam ele por acaso? Não, velho. Não. Vamos invadir. Corrida Naruto. Mãozinha pra trás. Cara, muito engraçado. Mas falando em cultura, vocês viram? Vocês sabem Era só botar uma parede. Vocês lembram que tem aquele pato que tinha um filme da infância que eu achava incrível? É Harry the Duck, não lembro o nome dele. Howard. Da Marvel? Howard. Você viu? Sim, que é extraterrestre também, né? Isso, aquele... Ele é extraterrestre, ele vive num Safadão. mundo de patos lá, né? Isso. Ele lê da Play Duck, né? Isso, a Play Duck. Não, e ele conquista a garota no filme e tal, dá a entender que eles têm uma relação ali diferente. Sim. Interespécies. Então, bestialidade. Ele é a mesma coisa da Lois Lane do Super-Homem. Ninguém falou nada. É verdade, né? É verdade. Isso é discriminação e racismo, de novo. Contra o pato. Contra o pato. O Homo sapiens cruzou com um monte de gente, né? Neandertal, denisovano. Por que eles não podem, né, velho? Na verdade, se você vai no interior, você ainda vê o pessoal cruzando com algumas coisas bem estranhas. Sim, o nosso presidente falou. Né? Ele mesmo falou, né? O que ele falou? Que comeu a galinha. Mas não no sentido alimentício. Sim. Ele falou isso? Alimentício. Rapaz, eu acho que isso tinha que procurar aqui. Agora eu fiquei curioso. Se não falou, tá falando agora. Tá na internet. Misericórdia. O impasse do Jirico. O que você ia falar do Howard? Não, é que eu achei engraçado que os caras, eles trouxeram tanto na Guerra Infinita quanto no Ultimato, o Harry tá lá, né?
Na hora que abre um portal... Ele aparece nas cenas pós-créditos de Guardiões da Galáxia. Também. Ele aparece nas cenas pós-crédito, ele aparece na cena que o Thanos está naquele planeta, que é o planeta onde tem o Benício Del Toro, que ele tinha um monte de artefatos. Ele tá dentro de um daqueles tubos lá. Ele tá lá. Caraca, vou ter que ver de novo, velho. E daí na hora ele fica com o colecionador. Com o colecionador, exatamente. E ele tá assistindo. Tanto que quando o Thanos engana a galera que ele morre lá, que a Gamora enfia a faca nele, e o colecionador começa a aplaudir, o Howard Duck também começa a aplaudir, entendeu? E daí, no Ultimato, na hora que abre um dos portais e que vem os Guardiões da Galáxia, num canto vem o Harry the Duck. Fico pensando, mano, o que é o Howard, né? O que ele vai fazer aí no meio desse CT, velho? Mas Dieguito, eles colocam o Howard e colocam também aquele cachorro que é astronauta, ele tem uns poderes malucos também. É verdade. Qual cachorro? O cachorro russo. Eu não sei o nome dele não, mas ele tem poder no quadrinho, ele tem telecinese. A Laika? Não, é aquele cachorro de a Laika foi pro astronauta espaço, que aparece no o Cosmo. É o Cosmo. O Cosmo do cachorro. Tal? Ele tem poder de verdade. Ele tem poder de verdade. Falando em animais, vou abrir as aspas aqui. Todo mundo ia atrás de galinha no galinheiro na minha cidade. Alguns mais malandros iam atrás da bezerrinha e da jumentinha. Era comum. Não tinha mulher como tem hoje. Eu não sei fazer a voz do Bolsonaro, mas essa frase é dele. Não tem mulher como tem hoje, tá ok? Todo mundo tem bezerrinha. Não tinha mulher, ok? Você tem que entrar na bezerrinha pra sei lá, né? Vai saber. As coisas aí. É isso aí. Que orgulho. Que dó. Não, mas ele falou isso, ele era presidente ou ele era não, era não sei deputado? Que, era deputado, ele sempre foi deputado, né? 30 anos. Ele naqueles testes, sabe? Máquina da mentira, como é que chama? Detector de mentira. Não sei o que os caras perguntaram pra ele falou isso aí. Nossa, que tristeza. Cara, e falam mal do Trudeau pintar a cara de preto e o cara me faz uma dessa, cara. Sim, minha primeira namorada foi uma mimosa, tá ok? Eu não sei o que é mais deprimente. Saudade. O que é que ela disse depois do sexo pra você, a primeira namorada? Velho. O Trump, essa nova onda de presidente é muito triste, velho. Ai, vamos mudar de assunto, então. Tem que acabar com essa palhaçada aí, tá ok? Ô, Diegão, puxa aí, ó. Agora a BIM fecha esse canal. Nossa Agora a BIM fecha, velho. Mas, ó, se não tirou o CQC... Se a BIM não tirou o CQC do ar... Ops! Eu vou mandar a minha pesquisa pra você. Não tem mais CQC. E vocês que estão aí no Brasil, vão mudar de assunto. Rock in Rio tá legal, tá maneiro. Continua no mesmo assunto. Continua no mesmo assunto. Velho, eu não tô aí. Tá todo mundo aqui chamando a Anitta. Por que a Anitta? Tá ligado, não? Não, eu não tô ligado, velho. Eu não Anitta. Titi Miller e Dida NX0 apresentando o Rock in Rio. Um som de fundo maravilhoso. A plateia gritando antes da Anitta chegar. E Titi Miller tá... E o público chamando a Anitta. E ela foi e pôs o microfone pra galera de propósito. Porque já dava e ainda cantou, porque dava pra ler nos lábios dela, né? Ela fez a leiturinha labial ali. Dava pra escutar que o povo tava cantando Ei Bolsonaro, suco de caju. Vai tomar. E botou o microfonezinho lá pra galera escutar. E falou, tá chamando a Anitta. E botou o microfone, jogou pra galera. Cenas lamentáveis. Ô, louco, velho. Assim, eu pensei que ia mudar de assunto, velho. Sim, por isso que eu falei. Você continuou no mesmo assunto. Não muda de assunto, não. Falando nisso, vocês viram o Bolsonaro zoando o bafinho de cocô do cara? Mas, hein? Nossa, vi. Mas ele tem emprego lá, tá? Ele tava lá. Toda vez ele vai fazer uma social do lado de fora do palácio e vai tirar uma foto com a galera, dar os autógrafos for reasons. Aí
O pessoal chega, tinha um cara perto dele, o Bolsonaro, eu gosto muito de você, tira selfie com o cara e tal. Ô, Bolsonaro, tá difícil, me arruma um emprego, o turismo no Brasil tá muito ruim, não sei o que lá. Aí o Bolsonaro, a câmera sai do lado que tá, vai pra trás do Bolsonaro, bem do lado que ele vira e fala com segurança assim, com esse bafo aí também não consegue não, né? Caraca. Doou a boquinha do cemitério do cara. Ao vivo. Com esse cara podia fazer telemarketing. Só que parece que esse cara já tem um emprego no Ministério do Turismo, né? Ah, é? Ixi. Assim, eu não tenho certeza, né? Mas o comentário é que o cara já é empregado dentro de um dos ministérios do Se tem emprego é porque eu arrumei pra ele, tá ok? Então ele pediu também. Tem que checar. Ele me pediu um emprego, eu dei emprego pra ele. Senhores... Isso é fake news. Alguém tem mais algum vídeo aí pra você, Diego, se você quiser botar no YouTube. Não. Não me arrisco. Eu li. Ele também teve outra. O cara saiu no Multishow, velho. Só mais umazinha rapidinha, porque ele tava andando de moto na porta do Essa é de hoje, né? Cadê o Queiroz? Foi dar um rolê na Bros. Tá com sua mãe. E a galera... Rolê na Bros, mano. A galera foi começar a gritar, né? O Bolsonaro, cadê o Queiroz? Cadê o Queiroz? Tá na casa da sua mãe. E saiu vazado. Tá só na casa da sua mãe. Mano, essa safra de presidentes pelo mundo não... Digamos que eles não são... Eu tô achando que a gente não elegeu presidente, nem aqui nem nos Estados Unidos. A gente elegeu representante de turma da 5ª série, tá ligado? Só pode. A gente teve um dos convidados que a gente tava falando exatamente de redes sociais, né? E a gente tava falando de democracia. E ele, na verdade, ele falou que ele não considerava que a democracia estava fraca. Na verdade, ele considerava que a democracia estava forte vendo quem a gente estava elegendo, que representa boa parte da população, entendeu? Então, tipo assim, a gente vê como um retrocesso, mas às vezes tipo assim, realmente essa é a representatividade do povo, velho. É o presidente que anda de Bros na frente do Planalto e fala pro cara que o Queiroz tá com a mãe dele, o outro lá que fala pra China investigar o Biden e que pega a mulher daquele jeito, sabe? Tipo, sei lá, isso parece bem as ruas, né? Mas o Diego, sabe o que é isso, cara? A minha mãe, ela é funcionária pública lá em São Paulo, né? Aham. E eu lembro, quando eu era criança, assim que o Mário Covas entrou a primeira vez no governo, deu acho que uns 4, 5 meses, a minha mãe virou e falou, esse cara, ele vai acabar com a educação no estado de São Paulo. Já é ruim, mas ela vai piorar, assim, exponencialmente. E, cara, agora, anos depois, sei lá, muito mais de 20 anos depois que minha mãe fez esse comentário, você olha para um aluno um aluno do estado de São Paulo, cara, e você vê o quão degradada está a educação. E esse tipo de está elegendo esses governos. Então, é um plano a longo prazo dessa gente, que começa lá com Maluf, com Orestes Quercias e vai se estendendo. E isso passa por prefeituras, governos, presidência, Senado. Eu diria isso é um projeto de poder a longo prazo. Sim, sim. Eu acho que esse plano começou lá em 64, né? Oi? Porque, assim, lá em 64, com a ditadura militar. Os militares, eles investiram bastante em universidade, em 3º grau, mas eles abandonaram o 1º e 2º grau. Se você pegar quem estudou antes de 64 em escola pública, era uma história, e quem depois foi piorando paulatinamente até chegar num momento de abertura e aí piorar ainda mais. Mas, assim, a escola pública de 1º e 2º grau, antes de 64, era conhecida como PPP. Papai pagou, passou. Todo mundo que estudou nessa época, você perguntar a alguém que é mais velho que estudou antes de 64 em escola pública, vai dizer que escola particular era PPP. Papai pagou, passou. Só ia para a escola particular quem tinha dinheiro, mas era burro. É verdade, eu lembro sim, eu já ouvi falar. E esse projeto voltou agora, né? Eles estão falando. Ele se fortaleceu, ele foi se fortalecendo. Mais notas.
Gente, também vocês estão pensando fora da caixa. Vocês estão pensando dentro da caixa demais. O que acontece? Para que você vai fazer o ensino fundamental e médio? Você pode fazer um Mobral direto. Pular tudo. Faz o EJA. Rapidão. Rapidão. Assinou o nome ali, galera, ó. Pode estar pronto no mercado de trabalho. Tá dentro, né? Não, daqui a pouco os aplicativos 80, vão melhorar, né? Assim, os aplicativos de subemprego devem melhorar na sequência, né? Justamente para poder as coisas ter figura e não precisar ler. E aí, você viu que o Uber... Não, bicho, no tempo da escravidão, todo mundo tinha emprego. Olha que beleza que era. Todo mundo tinha emprego. Que era maravilha, né? Nossa senhora. Você tem que abrir mão do direito. Você não pode ficar querendo todos os direitos, você não vai ter emprego, pô. Alguns direitos pra poder você tem que abrir mão de alguns direitos pra ver se tem emprego aí, pô. Não vai dar. Esse negócio de salário. Esse é um absurdo. O salário tá quebrando. O salário. Isso dá um prejuízo pro patrão. Porra, não, o cara que tem 10 funcionários tem que pagar 10 salários, pô. Imagina. 10 salários. Agora, já pensou se ele tivesse que pagar um salário para cada um cada mês? Assim, vai sorteando. Hoje você que vai receber salário. Então, pronto, aí no outro mês só um recebe salário. Porra. Não, não dá ideia. O cara dá o almoço. Não dá ideia, maluco. Hoje em dia dar ideia é perigoso. Nova reforma trabalhista. O cara dá o almoço, tipo o lugar do cara trabalhar, e cada mês você sorteia um funcionário e dá ele um salário. Porque o empresário no Brasil sofre demais. Sofre e é quem gera os empregos. E é quem gera os empregos, cara. Ai, que tristeza. Cara, eu acho que tinha que extinguir salário, tinha que só dar almoço pro pessoal. Não, e o almoço tá caro. Você viu quanto custa o almoço? Não, de repente dá até pra fazer um rachide, né? O funcionário paga metade do almoço, a empresa paga a outra. Não, o cara quer almoçar na mão, eu quero no self-service. Eu quero no... Mas não dá, pô. E estão tudo viciadinho, todo dia quer almoçar, todo dia. Senhores, vocês têm ainda alguma coisa boa séria pra falar? Séria, antes da gente fechar esse programa? Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que eu tava com muita saudade do Eduardo. Bom demais gravar com ele. Não enchi o saco dele hoje e não o encherei. Tem tempo. Ele é gente boa demais. Mais um beijo pra você. Bom demais gravar com você de novo, Eduardo. Com vocês todos, mas com o Eduardo especial, que fazia tempo que eu não ouvia. Nem ouvia. Eu só quero dizer uma coisa que quando eu era novo, minha mãe dizia, meu filho, quando você ficar velho, você vai entender. Eu já tô velho e não tô entendendo lufas ainda, velho, o que tá acontecendo. Tá cada vez pior. Você vai entender que não entende nada. Ela não sabia também. Ela não sabia. Você vai entender o que é que ela tava dizendo. Era, bicho, deixa isso pro próximo. Ignore esse negócio. O pai dela falou com ela, você vai entender. Explica isso pro teu filho. Você vai entender. A esperança é alguma geração chegar daqui pra frente e entender isso aí e tentar corrigir o passado. Ai, tá bom. Senhores, mais nada de interessante? Só quero agradecer o Igor, além do prazer inenarrável de gravar com ele e com os senhores. Eu tô aqui admirado com o Masaru San gravando diretamente de um estúdio elegantérrimo, né? E ainda ele tá meio metamorfo assim na cabeça, velho. Tá muito massa, velho. Tá show. Você vai ver que na verdade esse é um cenário. Se eu tirar isso daqui, você vai ver onde eu realmente estou. Aí você vai ficar assustado. E eu tô no meio da floresta. Diego, eu tô no vídeo de inseto. Agora eu tô no espaço, né? É uma ótima forma de perder peso, né? Eu não aprendi a fazer isso, cara. Bandido. O meu não funcionou, o meu desapareceu minha cara. Não, o meu virou um tatu, né? Como é que é o nome Tem que gravar do Mac. O meu é Mac, mas eu acho que, sei lá, não sei a versão. O meu não funcionou, não. Eu fiquei bugado. Senhores, eu tô imensamente agradecido com a presença do Davi e do Bruno. O Bruno já é um elemento fixo, praticamente, do BC Papo Livre. Eu vou comprar o Papo Livre pra mim, porque todo dia eu venho. Eu ainda quero mandar um abraço pro Fábio, que ele começou, mas ele foi atacado por mendigos na praça. Fábio, essas orações estão com você. Parece que ele brigou pelo misto com os mendigos lá. Não, eu acho que ele dormiu na praça, tá ligado? Perdeu mesmo. Guarda aí, eu não sou vagabundo. Eu acho que ele encontrou um cachimbo de crack.
Que dó. Perdemos. Se o Fábio achar um cachimbo, ele vende pro mendigo ainda. Troca no sanduíche que ele ia roubar. Ele é mais imoral, né? O Fábio não dá ponto sem nó. O Fábio não dá ponto sem nó. Ele troca pela senha do Wi-Fi. E se ele tivesse deixado ele trocar pela senha do Wi-Fi, tava aqui com a gente. Eu acho que brigou com o mendigo falou: sai de trás da minha casa, tá no meu quintal. Tá usando meu Wi-Fi, safado. Quebrou minha senha. Também quero agradecer para você, brother e sister, que está nos ouvindo, que nos ouviu. Abraço no coração e nos vemos na próxima semana. Mais uma vez, desculpa. Gente, e eu quero... Deixa eu agradecer também. Pode agradecer. Agradece aí. Senhor, é uma honra ter com a gente aqui. Agora que tem microfone, a gente vai falar de aranha. A honra é toda minha. Imagina, eu gravo. Cara, eu gravando com os meus ídolos. Olha só a coisa linda. Olha só que vagabundo. Você tem que conhecer aquela máxima: não conheço os seus heróis. Eu gostei do Massaro. Eu conheci o Massaro, eu gostei do Massaro. É um prazer inenarrável ter os brothers aqui com a gente. A gente estende o convite para todos que participam do grupo. Olha, um beijo, vem falar com o tio Pepe. E é isso aí. Du, obrigado. Lembrando que o grupo é aberto. Igor, é sempre um prazer se interromper. Lembrando que o grupo aqui tá... É um prazer inenarrável ter a atenção roubada. Massaro trazendo esses efeitos especiais para o nosso vídeo. O Bruno, que é um cachorro excelentíssimo. O cara devia estar no choque de cultura. A Globo tá perdendo esse fenômeno que tá aqui no noso meio. Tô desperdiçado. Esse talento, velho. E o Davi com essa simpatia incrível que vai vir mais programas agora. Brother e sister, abraço no coração. Boa semana pra vocês. Beijo no coração. E aí, tchau, obrigado. Falou. Forte abraço. Falou, brothers e sisters. Este podcast foi produzido e editado por Camelos Network, podcast e multimídia.